pelo WhatsApp, das correrias e também de como eu tinha outra ideia, né, para falar lá em Camaquã já, para ontem, mas eu pensava em Camaquã e pensava aqui no Cristal, uma palavra que eu pudesse preparar, que pudesse ser usada tanto lá quanto aqui. E o Guilherme até me deu uma mão, organizando um vídeo que eu ia passar, que ficou reservado e guardado para uma próxima oportunidade, mas não fluiu. O tema que nós estávamos conversando não fluiu e Deus acabou falando e revelando uma outra palavra que eu quero compartilhar com vocês, que tem a ver muito com o nosso relacionamento com Deus. Você já ouviu falar de relacionamento com Deus? Muito se fala disso, né? Mas o que é, na verdade, um relacionamento com Deus? Você já parou para pensar, já se perguntou o que é, como que acontece esse relacionamento com Deus? E isso ficou me inquietando, na verdade, na terça-noite, né, quando eu fui preparar a palavra, e tenho ela para nós conversarmos nessa noite. Eu fui no dicionário procurar o que quer dizer a palavra relacionamento. E dentre várias explicações, hoje nós temos no Google, né, nós temos diversos dicionários, e eles trazem várias maneiras diferentes as mesmas coisas. E o que mais me agradou, dizia assim, é o ato de se relacionar. Bom, né? Explicou tudo. Não, continua. De estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém. Agora ficou melhor, né? É o ato de estabelecer uma conexão, de estar ligado com algo ou alguém. No caso, estar ligado com Deus. Mas e aí, como que eu faço para estar ligado com Deus? Não é que nem o nosso celular, os nossos aparelhos eletrônicos, que a gente vai, pega o plug, liga na tomada e está resolvido. Como funciona isso? Como eu me relaciono realmente com Deus? Bem, qualquer tipo de relacionamento começa com o mínimo de conhecimento. Eu preciso pelo menos conhecer. Eu não posso começar a me relacionar, apesar de que hoje, com a história das redes sociais, a gente vê muitos relacionamentos começando, né, virtuais e depois se transformando até em casamentos. Mas muitos também estão quebrando a cara com isso. Porque na verdade não acabam não conhecendo realmente, acabam conhecendo aquilo que simplesmente é transmitido, e virtualmente pode ser transmitido qualquer coisa. E sabe que muitas vezes nós cristãos fazemos o mesmo? Nós nos relacionamos com um Deus que nós ouvimos os outros falar. Nós nos relacionamos com um Deus pela experiência dos outros. E a experiência dos outros pode constar qualquer coisa, tipo esse relacionamento virtual. Eu posso escrever qualquer coisa no meu perfil lá, que quem olhar vai talvez acreditar, né? Mas o relacionamento, ele precisa haver conexão. É necessário haver essa ligação. Quando falamos do relacionamento com Deus, algumas ações podem nos ajudar a melhorar, a aprofundar, a estreitar esse relacionamento. E é sobre essas ações, essas reações, essas atitudes que eu quero falar nessa noite. Nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que simplesmente deixam as coisas irem acontecendo. Não planejam nada, não se organizam para nada, e esperando que as coisas aconteçam e mudem. Vimos, Guilherme e eu ainda conversando no carro, tem uma frase que eu tenho usado e repetido algumas vezes, até falei para ele ainda, que diz que fazer as mesmas coisas, do mesmo modo, e esperar resultados diferentes, é tolice, burrice, idiotice, sei lá a palavra que você quer usar. Mas nós muitas vezes nos acostumamos tanto com algumas atitudes e nós continuamos tomando ela esperando que as coisas aconteçam diferente. Eu continuo plantando arroz esperando colher soja. Como assim? Não vou colher nunca, só se for no pátio do vizinho, né? Eu preciso estar atento ao que eu estou fazendo. Jesus já disse isso, né? Você vai colher aquilo que você planta, não se colhe figos dos pés de espinho. Eu preciso estar atento. Um relacionamento com Deus, ele precisa ser intencional. Você já ouviu falar essa palavra? É cheio de intenções.
Eu preciso ter intenção de me relacionar com Deus, senão o relacionamento não acontece. Ou seja, eu preciso tomar alguma atitude que vai em direção a Deus. Sabe por quê? Porque Deus já tomou todos os que estavam a seu dispor. Tudo que era necessário Ele já fez. Ele já enviou Jesus, Jesus já morreu por nós, Ele já nos deu o Espírito Santo, Ele já nos deu a sua palavra. Agora falta a nossa parte. E muitas vezes nós culpamos Deus porque o nosso relacionamento com Ele não está legal, quando na verdade o que está faltando é a minha parte. E um relacionamento onde só uma das partes se esforça, não dá certo. Nós sabemos isso pelos casamentos, né? Relacionamentos com os irmãos. Quantas vezes a gente ouve as pessoas reclamar que depois que a gente cresce e amadurece, eu não vou dizer envelhece, tá? Amadurece, a gente acaba se afastando muitas vezes até dos irmãos. Você ligou para os seus irmãos essa semana? Quem tem irmãos aí? Tá, tudo bem, esse mês. Ah, mas meus irmãos não me ligaram. E a gente fica nessa, né? Um joga para o outro. E o relacionamento vai esfriando. Aí aquilo que era tão próximo no começo das nossas vidas, quando nós éramos adolescentes, jovens, quando formos casando, a gente vivia se visitando. Depois, quando vem os nossos filhos, aquilo se torna distante. A gente acaba sendo visita, e visita estranha na casa dos irmãos. Porque o nosso relacionamento vai esfriando. E quantas vezes isso acontece com os pais? Vocês não têm nem ideia de quantas vezes eu ouço os pais reclamando e dizendo como eu gostaria que o meu filho viesse pelo menos uma vez por semana na minha casa. Quantas vezes nós ouvimos na palavra, vemos na palavra de Deus, lemos na palavra de Deus, Deus dizendo que quer se relacionar conosco. Um relacionamento crescente com Deus requer que você reconheça a presença de Deus. Já falamos disso hoje, né? Onde é que Deus está? Onde Ele estabeleceu o seu trono? Aqui. Aqui, ali, lá, todo lugar, à nossa volta. O Salmo nos ensina que Deus, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onde eu for, onde eu estiver, onde eu me assentar, onde eu deitar, onde eu dormir, onde eu acordar, Deus está. Não tem lugar que eu possa fugir da presença de Deus, porque Ele estabeleceu o seu trono aqui. Não é lá no céu ou na eternidade, na Nova Jerusalém. Não, Ele estabeleceu o seu trono aqui, ao meu lado, junto de mim, junto de você, aonde nós estivermos. E eu preciso ter essa certeza. Por quê? Porque isso vai me gerar em mim confiança da presença de Deus. Um Deus presente, um Deus comigo, um Deus que não está longe, mas um Deus que está próximo. Mas isso também vai gerar um fiscalizar das minhas atitudes, das minhas palavras, né? Porque eu vou saber que Deus está sempre do meu lado. E aquilo que eu faço e aquilo que eu falo, Ele está vendo, não tem como eu fugir disso. Eu lembro que algumas vezes eu ouvia pessoas dizendo assim, quando nós vamos em algum lugar, eu preciso perguntar se Jesus vai entrar comigo nesse lugar. Bobagem. Jesus já está lá há muito tempo, olhando aquelas barbaridades feitas lá dentro daquele local que você está em dúvida se entra ou não. Não pense que você vai se livrar de Jesus porque ali é um lugar de pecadores, um lugar que Ele não entra. Ele está lá também. Se você entrar, Ele vai te ver lá também. A pergunta deveria ser, Jesus entraria? Eu devo entrar? Hoje Ele está em todo lugar. Está lá para nos dar força, quem sabe para dar um puxãozinho de orelha, para nos dizer, pense e haja diferente. Essa consciência da presença de Deus, ela precisa ser muito forte nas nossas vidas, se nós queremos nos relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque eu vou ter a consciência de que aonde eu vou, e na hora que eu precisar, e na hora que eu quiser, Deus está do meu lado. Eu não preciso ter, apesar de ser muito importante, eu não preciso ter um momento especial para chegar na presença de Deus. Eu posso chegar em qualquer momento, mas é muito importante que você reserve no seu dia a dia um tempo para estar na presença de Deus. Um tempo especial em que você combinou, que você reservou para se relacionar com Deus, para se comunicar com Deus, para conversar com Deus. É muito importante que você saiba
que o caráter de Deus é perfeito. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é todo conhecedor, Ele é todo amor. Não tem nada que você possa fazer ou até mesmo pensar que Ele não saiba. Porque Ele é santo e Ele pede que sejamos santos, assim como Ele. Lembrem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados santos. Mas depois o pecado veio e nós tomamos a decisão. Assim como Adão tomou, assim como Eva tomou, nos dias de hoje nós tomamos a decisão de agir contrário ao ensinamento bíblico. É isso? Dá vontade de dizer amém, mas não vou dizer amém porque aí eu estou dizendo que assim seja. Não, mas é isso, né? Nós escolhemos pecar. Não deveríamos, mas escolhemos. Porque Deus coloca a nosso dispor a força necessária para resistirmos, para vencermos a tentação. Mas nós não buscamos, nós não nos alimentamos dela, não nos abastecemos dela para vencer. Mas Deus deseja, Deus quer que você sejamos santos. Precisamos reconhecer também o grande amor de Deus por nós. Amor que chegou ao ponto de dar o seu Filho único, unigênito, para que Ele morra por nós. Não tem amor maior do que esse. E é aí que Jesus entra na história para nos redimir, para nos resgatar, como nós cantamos antes. Para levar na cruz o peso dos nossos pecados, para nos dar a chance de poder buscar da presença de Deus e ser resgatados deste mundo mau. Bom, até aqui eu não falei nenhuma novidade, né? Alguém não sabia de algo que eu falei até aqui? Mas conhecer não é o mesmo que experimentar. Muitas vezes nós conhecemos, muitas vezes nós sabemos, mas não vivenciamos isso no nosso dia a dia. E o meu desafio nessa noite é que você experimente, que você viva isso a cada momento, a cada dia no teu dia a dia. Para desenvolver nosso relacionamento com Deus, precisamos tomar algumas atitudes que nos levam para mais perto de Deus. E a primeira delas, a mais importante delas, é nos familiarizar com a palavra de Deus. Hoje, é muito comum dizer, eu não gosto de ler. Você já disse isso? Ou ainda diz isso? Isso me dói. Me dói quando eu ouço as pessoas falarem essas palavras. Porque nós vamos crescer espiritualmente, emocionalmente, através da leitura. Especialmente da leitura da palavra de Deus. Porque quando as pessoas dizem que não gostam de ler, elas estão dando uma desculpa para não ler a palavra de Deus. E quando eu não leio a palavra de Deus, eu não me familiarizo com a carta de amor de Deus. Guilherme, tu ouviu ontem, mas tu é apaixonado pela tua Dinda, né? A Dinda dele é minha esposa. Eu vou contar de novo a história que eu contei ontem, tá, Guilherme? Aqui eu acho que eu não contei para eles ainda. Comecei a namorar no milênio passado ainda, 1989. Em 1990 eu viajei para Brasília, primeiro para Três Lagoas, onde o Enio e o Edio estavam como missionários, depois eu fui para lá em 91. Mas em 1990, em janeiro de 90, eu fui até Três Lagoas, fiquei uns 10, 15 dias lá, depois nós viajamos para Brasília, num congresso Geração 90, lá, congresso de missões. E fazia um ano de namoro, eu com a minha esposa atual agora, única, atual, continua sendo. E ela aprontou para mim uma sacanagem tremenda. Junto comigo naquela viagem foi o Elgar, o Nequinho, irmão mais novo do Enio e do Edio. E nós saímos de Camaquã, e a minha namorada na época aprontou para mim o seguinte: ela escreveu para cada dia da nossa viagem um cartãozinho e entregou para o Elgar, para ele me entregar um por dia. E o Elgar, muito amigo, muitas vezes ele pegava e deixava para entregar o cartãozinho do dia às 23 horas e 59 minutos.
Antes da meia-noite, ele me entregava o cartãozinho do dia. Vocês imaginem como que eu passava o dia inteiro na expectativa de saber qual era a declaração, quais eram as palavras da minha namorada que estaria direcionadas para mim naquele dia. E toda a viagem foi assim. Ainda bem que eu sou um cara calmo e mantive a amizade com o Elgar até os dias de hoje, e também não briguei com a esposa, mas a curiosidade foi grande. E muitas vezes eu quis brigar com ele para pegar todos os cartões e ler antecipadamente. Você já recebeu algum cartão de amor, alguma declaração? Antigamente se mandava cartões de Natal, o qual você guardou sem ler? Já? Quem fez isso? Não? Eu, quando tive essa chance e sabia que tinha ali mais uns 10 cartões para mim, gente, a euforia tomava conta. Puxa, que hora que vai chegar a meia-noite? O dia não passa, as horas, o relógio está parado, é 9 horas. É 9 horas, e continua sendo 9 horas, e nada de chegar meia-noite, ou pelo menos um para meia-noite, para o Elgar me entregar. Às vezes ele era bondoso, quando eu acordava de manhã, ele acordava e já me entregava um cartão. Ele não tinha regra, ela só disse, é um por dia. Gente, a Bíblia é a carta de amor para mim e para você. E quando nós não lemos ela, nós estamos fazendo o mesmo que um namorado apaixonado, um marido que ama a sua esposa e recebe, ou a esposa que ama o seu marido e recebe um cartão com a declaração de amor e fechado mesmo vai lá e guarda na gaveta. Você já pensou nisso? Que absurdo que seria? Mas nós fazemos isso diariamente com a palavra de Deus. Nós guardamos ela fechada e não vamos lá ler o que Deus tem para nós. Não buscamos orientação para a nossa vida que está nessa palavra bendita. E achamos que assim nós vamos nos relacionar com Deus. Faça experiência em casa. Dá de surpresa um cartão para o teu marido, para tua esposa, para teu pai, para tua mãe, para teu irmão, para teu amigo. E diz, não abra. Experimente você não abrir algo que você receber. Se um dia você receber um cartão, junto com as flores, com a caixa de bombom, com um presente, simplesmente pegue e guarde, não abra. Para você ver se o seu ex-amigo, ex-marido, ex-esposo, não vai virar ex mesmo. Porque a briga vai ser grande. Mas nós vivemos fazendo isso com Deus. Está ali, Deus escreveu através de vários homens, várias mulheres, a história do amor dele por mim e por você. E nós guardamos, sem ler. Imagina a decepção de Deus a cada dia que passa e você não leu a história, a declaração que ele tem para mim, para você. Familiarizar-se com a palavra de Deus vai nos dar suporte para enfrentar o nosso dia a dia. Vai nos dar orientação, vai nos dar força, vai nos dar alegria para essa vida tão conturbada que nós vivemos. Esse é o primeiro dos passos, a primeira das ações que nós precisamos tomar para realmente desenvolver e estreitar o nosso relacionamento com Deus. O segundo é orar. Quem de vocês ora? Tem gente que não ora, não levantou a mão. Como assim, gente? Eu pensei que ligeirão todo mundo ia levantar as duas mãos assim. Volta a fita aqui da gravação, anula essa parte. Quem de vocês ora? Ei! Que bom. Bem, não é o suficiente. Deus quer que você ore mais. Deus espera mais de você. Mais tempo de oração, mais dedicação de oração. Abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 14. Tem um episódio que me chama muito a atenção. Marcos 14, versículo 32 até o 41. Fala do momento em que Jesus vai para o jardim do Getsêmani e vai orar. E ele leva consigo aqueles discípulos mais próximos. Gente, os mais próximos. E aconteceu isso. Imagina se fosse aqueles mais distantes. Ele leva junto dele aqueles com quem ele mais se relacionava, com quem ele mais conversava. Aqueles que a gente diz que estavam com ele. Lembra quem é que estava com Jesus? Que a gente diz que estava no barquinho e tudo mais? Pedro, Tiago e João num barquinho. Olha aqui, ó. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto que eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai.
e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez, e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Gente, Jesus convidou aqueles caras com quem ele tinha mais contato. Aqueles que a gente chama dos discípulos que estavam mais perto de Jesus. E também aquele que a gente chama do discípulo amado, que era João. Pedro, Tiago e João. Vamos orar. Vamos para ali orar. E Jesus diz: fiquem orando aqui, vigiem que eu vou orar ali. E Jesus ora e se distrai e se entrega na presença de Deus e chora diante de Deus e clama e coloca aquilo que passa no seu coração diante de Deus durante 1 hora. E aí quando ele se levanta, ele olha para o lado, vai até onde estão os seus discípulos. Que frustração. Como assim? Vocês estão dormindo? Não puderam orar nem 1 hora. Aí Jesus volta e ora de novo. Eu imagino que ele ora por eles também, né? Porque, Deus, olha eles lá dormindo. Faz alguma coisa. E aí Jesus volta. Como assim? De novo? Mas que carne dura. Pedro, Tiago e João convivendo com Jesus. Nos últimos dias de vida de Jesus. Jesus se preparando para ir para o matadouro. E os discípulos dormindo. Jesus vai e ora de novo. Talvez a expectativa dele fosse de chegar ali e estar os discípulos ajoelhados, orando. Mas, dormindo de novo. Aí Jesus vai com todo o carinho e diz: basta, chega. Será que foi assim? Acho que não. Eu acho que Jesus chegou e disse: basta, chega, não dá mais, desse jeito não dá. Sabe que algumas vezes na nossa vida nós precisamos tomar uma atitude mais enérgica. Nós nos acomodamos, nós deixamos as coisas ir acontecendo, nós cochilamos, nós pegamos no sono, Deus está nos chamando a atenção, nos chamando para a oração, e nós não temos a coragem de dizer basta. Quem sabe nessa noite Jesus está dizendo: basta, chega, te dispõe, começa a te esforçar a buscar mais da minha presença. Tu não vai a lugar nenhum dessa maneira. Vai acontecer como aconteceu com Pedro, na hora da tentação vai trair. Vai fugir, vai ficar apavorado, como foi todos os discípulos quando Jesus foi morto. Foram lá e se trancaram dentro de casa, porque estavam com medo de também ser mortos. Se nós não dedicarmos tempo em oração, na presença de Deus, para conhecermos a voz de Deus, a orientação de Deus, nós vamos continuar lutando pela nossa vontade, pelos nossos interesses, pelos nossos gostos, querendo que Deus faça o que nós queremos, ao invés de ter essa coragem, como Jesus chegou na presença do Pai e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem sabe nessa noite Jesus está dizendo: basta, para de usar desculpas para não ler a palavra de Deus, para de usar desculpas para não orar, para de dizer que não sabe, que não consegue, que não gosta. Porque ler a palavra de Deus e orar não é uma questão de gosto, é uma questão de obediência aos ensinamentos bíblicos. E vai precisar chegar o momento em que eu diga basta, senão eu vou continuar na minha vida meio que dorminhoco por aí, caindo em tudo que é armadilha que o inimigo prepara e monta para mim. Basta de deixar as coisas acontecerem. Está na hora de você tomar controle da sua vida e ter intenção de crescer, de melhorar, de aprofundar, de estreitar o seu relacionamento com Deus. Basta de deixar as coisas acontecerem. Porque para que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos de comunhão.
E às vezes é necessário também dizer, basta de ficar em casa assistindo os cultos. Essa mensagem vai ser transmitida para quem não veio hoje. Basta de ficar em casa assistindo os cultos. Basta de estar acomodado. Basta de deixar as coisas acontecer. É bem melhor em casa. Mentira que o diabo colocou nos corações de muitos. É bem melhor estar aqui louvando a Deus. Amém, igreja? Mais alto, amém? É bem melhor estar na casa de Deus, louvando a Deus. Basta de deixar as coisas passarem, deixar o inimigo tomar conta das nossas vidas e vir nos iludir com propostas que não nos agradam, mas nós nos iludimos porque parece ser melhor. Basta. Está na hora de tomarmos o controle, de tomarmos a iniciativa, de começarmos a agir novamente para buscarmos a presença de Deus, para estarmos na presença de Deus, para estarmos em comunhão. E se você quer crescer no relacionamento, você precisa estar próximo de pessoas. Eu sei que é difícil. Gente, como é complicado viver com tal do ser humano. Eu sei porque lá em casa tem alguns. Hoje eu posso falar. Ontem minha esposa estava no culto, eu não pude falar. Não, falei sim. A minha esposa é muito complicada. E quando ela não é, eu sou. E aí de vez em quando eu preciso ceder, às vezes ela precisa ceder, porque senão o relacionamento não dá certo. Porque o ser humano, ele é complicado. Mas mesmo assim Deus diz que é melhor serem dois, é melhor estarem juntos, é melhor buscarmos a palavra de Deus em comunhão do que em casa sozinho. E não vale a família, né? Porque aí alguns vão dizer, mas eu estou buscando com a minha família. Eu preciso estar na comunhão da igreja. Crescer em comunhão. A comunhão, ela traz vários benefícios para a nossa vida. Primeiro, ela nos traz encorajamento. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Chama a atenção daqueles que não querem estar na presença de Deus em comunhão com os irmãos. Quando estamos sozinhos e isolados, o inimigo vem e nos enche de tristeza, de desânimo, de frustração. Quando estamos em casa, o inimigo tem controle das nossas vidas, porque nós não estamos sendo atiçados, incomodados com o problema dos outros. Ou o problema que é o outro, às vezes o outro é o problema, né? Mas isso me faz buscar mais da presença de Deus, me faz estar mais na presença de Deus. Jesus mesmo, Ele desafia a nós buscarmos a comunhão e estarmos na presença dos outros. Vale a pena lutarmos contra essa falta de vontade que anda por aí nos dias de hoje, de estarmos em comunhão. Quando temos comunhão com nossos irmãos, nós encontramos encorajamento, nós encontramos alegria, nós nos alegramos com a alegria dos outros, nós choramos com as tristezas dos outros. Nós encontramos companheiros, irmãos. Quando temos comunhão, encontramos motivação para continuar na caminhada. Até mesmo quando nós percebemos que os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, não são só nós que enfrentamos, outros também enfrentam. 1 Tessalonicenses 5,11 nos diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolar, auxiliar, trazer palavras de conforto, de consolo e edificação. Edificar é construir. Você é responsável por construir a vida do seu irmão. E quem está ficando em casa está deixando de cumprir com essa ordem de Jesus. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. Edificai-vos mutuamente. E quando eu não estou na comunhão, eu estou deixando de edificar, o outro deixa de crescer com as minhas experiências. Eu preciso buscar da presença de Deus. Em Jesus, todos nós somos unidos como membros do mesmo corpo. A oração sacerdotal de Jesus nos expressa muito bem isso. Gálatas 6:2 nos diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que eu posso levar as cargas de outros se eu estou isolado dos outros? Se eu nem sei os problemas que o outro está passando? Se eu nem converso, eu nem faço uma ligação para saber, às vezes meu irmão da família está passando alguma dificuldade, e eu nem sei porque eu não converso com ele, eu passo um mês sem ligar, sem visitar, sem conversar. Na verdade, esse tal de Covid, aí, esse coronavírus que veio, ele veio para destruir aquilo que já estava bom. Não era ótimo, mas estava bom, a comunhão, os relacionamentos.
E Ele vem nos dar essa desculpa de não visitarmos, de não procurarmos as pessoas, porque hoje a gente não pode estar visitando as pessoas, né? Vai estar passando o Covid ou vai pegar Covid lá. Mas eu posso ligar, ele não passa pelo telefone. Pelo menos não tem nenhuma informação até agora, né? Dá para fazer uma ligação. Liga para lá, pergunta como é que tá tudo bem? Como vocês estão? Ser cristão não é fácil. Enfrentamos muitos desafios, muitas dificuldades, muitas tentações, mas em Jesus e na comunhão com os irmãos nós conseguimos conforto, consolo, ânimo para enfrentar cada uma delas. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro afia o ferro, assim o homem ou a mulher ao seu amigo, a sua amiga. Então, quando eu estou ficando por casa, quando eu não estou na comunhão, eu estou deixando de afiar, de melhorar a vida dos meus queridos. E eu estou perdendo a chance de ser melhorado, aperfeiçoado, afiado pelos meus irmãos. Já tem um ditado popular muito antigo que diz que a união faz açúcar? Não, a força, né? A união faz a força. É melhor serem dois do que um, diz Eclesiastes, né? Porque tem melhor paga, se um caiu, o outro ajuda a levantar. Você já trabalhou em alguma área com um companheiro, em alguma situação, em algum momento? O Rona, na tua função é muito melhor, né? Quando tem alguém para te ajudar, tem que passar uns fios. Ajudante? Sabe, eu trabalhei um pouco também já de construtor, então entendo quase nada, mas já trabalhei, fiz a minha casa lá. E quando eu tinha ajuda ou do meu cunhado ou do meu irmão, nós dois trabalhávamos e fazíamos mais do que 3 pessoas sozinhos. 2, um companheiro do outro, vale mais do que 3 sozinhos. Como que eu sei disso? Porque teve muitos dias que eu trabalhei sozinho lá e não rendia nem 1/3 do que rendia quando eu tinha um ajudante. É melhor serem 2. É melhor ter um companheiro. É melhor estar em comunhão. Já conversávamos antes, né, a respeito da brasa. A brasa que é retirada do fogo vira carvão ligeirinho. E depois demora um pouquinho quando a gente aproxima novamente para que ela volte a acender. Usei essa ilustração ontem lá em Camaquã também. E muitas vezes nós estamos em casa acomodados. A igreja está ruim, a igreja está fria, a palavra não é legal, o louvor está mais ou menos. E na verdade quem está mais ou menos sou eu, porque estou fora da comunhão. Estou esfriando, estou me apagando, porque não sou aquecido pelo calor humano dos meus queridos. Até os apóstolos mais experientes, eles viajavam acompanhados, não andavam sozinhos. Formavam equipes. E o ponto mais importante, João 13:35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você sabe como que a igreja primitiva prosperou até os dias de hoje? Como que ela cresceu no começo? Porque as pessoas viam como os cristãos se amavam. Será que não é esse o problema nos dias de hoje, que a igreja não cresce? Está faltando amor? Como é que as pessoas falam de você como cristão? E dos seus irmãos cristãos? Talvez o ponto seja esse. As pessoas não olham mais para a igreja e dizem: eu quero fazer parte desse grupo. Olha como se amam. Muitas vezes os irmãos estão se degladiando, brigando entre si, divididos. Uma casa, Jesus disse, uma casa dividida não subsistirá. Não pode haver comunhão onde não há amor. E o amor de Jesus por mim diz que eu preciso tomar iniciativa, eu preciso ser intencional, eu preciso ir atrás. Isso não quer dizer que vocês não precisam fazer nada, tudo eu, tá? Não, é você que está em casa. Eu preciso agir, eu preciso tomar a iniciativa, eu preciso dar o primeiro passo de amor em direção ao outro,
para resolver os problemas, para resolver as intrigas, para acabar com as fofocas, para mostrar para quem está lá fora que eu amo o meu irmão no amor de Cristo. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo. Nem eu e minha esposa concordamos com tudo. Gente, vocês não têm nem ideia como nós discordamos. Dá para escrever um livro. Não sei se vai ser mais grosso que a Bíblia. De tanta coisa que nós discordamos, mas nós nos respeitamos. O Guilherme teve 3 dias com nós nas férias lá, não viu nada, né? De discórdia, não. A gente brigava sempre longe, deixava ele dar uma saidinha, a gente ia discutir a relação. Gente, nós não temos que concordar com tudo, em lugar nenhum diz isso. Mas precisamos continuar nos amando, nos respeitando, nos considerando em amor a Cristo. O amor faz isso. O amor que vem da comunhão, ele é muito especial. As pessoas com quem nós temos comunhão se tornam nossa família. Nós temos experiência muito legal nesse sentido, pelo fato de termos morado em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e Castilho, São Paulo. Nós conquistamos novas famílias lá. Até hoje nós nos relacionamos com eles, mesmo que agora faz muitos anos que a gente não se vê, como sendo na nossa família. Nós temos liberdade para conversar e eu acredito que a hora que nós formos fazer visita, e aconteceu isso com alguns anos atrás, quando a Aline casou, um dos padrinhos dela foi o nosso colega missionário lá de Três Lagoas, o João Carlos e a Elza, e eles vieram, ficaram na nossa casa, parecia que nós estivemos juntos a semana inteira. Depois foram passar uns dias com nós na praia em Arambaré, e nós nos relacionamos como se a gente estivesse conversando todos os dias, por causa da comunhão em Cristo. A comunhão gera isso em nós. E hoje nós temos as mídias sociais que nos aproximam e nós facilitamos e muitas vezes não buscamos a presença dos queridos. O amor. O amor, ele une. E se eu amo a Cristo, eu preciso amar aquele que está à minha volta. Porque se eu não consigo amar aquele que está do meu lado e eu enxergo, como é que eu vou amar Jesus, que eu não enxergo? Quando tomamos tempo para nos tornar mais familiarizados com Deus, esse amor vem e nos enche, a tal ponto que nós conseguimos superar as diferenças, as ideias diferentes, os pensamentos diferentes, as atitudes diferentes, e nos aproximar das pessoas. E esse amor, ele reflete para toda a sociedade à nossa volta. E nos dias de hoje, eu acredito que o que mais falta na igreja é o amor de Cristo. É transparecermos desse amor, é refletirmos desse amor, uns para com os outros e para fora da igreja. Precisamos reconhecer essa nossa falha, pedir perdão para Deus e pedir que Ele nos encha desse amor. Esse amor vai gerar em nós comunhão e desejo cada vez maior pela palavra de Deus. E nós vamos ficar ansiados, assim como eu ficava ansiado por ler aqueles bilhetinhos, aqueles cartões que a minha esposa mandava para mim. Eu não lembro o que dizia, mas era a época daquelas frases do amar é, lembram? E ela botava uma figurinha daquelas do amar é e mais alguma palavra escrita, alguma frase escrita dela para mim. O que isso causou? Eu nunca mais esqueci. Atitudes de amor. E essa é a atitude de amor que Deus teve para conosco, enviando a sua palavra, para que nós tenhamos comunhão, para que nós tenhamos desejo, para que nós nos dedicamos em oração, em aprendizado da palavra e em comunhão com os irmãos. Amém? Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, que nos desafia a sairmos do nosso comodismo. Talvez seja a hora de levantarmos do nosso lugar e dizer basta. Basta dessa vida que eu estou levando, basta dessa maneira como eu estou deixando as coisas acontecer. Está na hora de eu começar a agir, está na hora de eu levantar e fazer alguma coisa. Mostra, Pai, e revela o que precisa ser feito. Somos diferentes, cada um é diferente, cada um tem uma necessidade, cada um precisa tomar algum tipo de atitude, então revela com Teu Santo Espírito, Pai, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que cada um precisa transformar na sua vida, nas suas atitudes, para que possa crescer no relacionamento contigo, para que possa gerar amor, Senhor, dessa maneira também conquistar aqueles que não Te conhecem, Pai. Olha para cada um que está ouvindo, cada um que está assistindo, para cada um que está aqui nessa noite, e toca com Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cantamos?